Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, um ótimo sábado para você que está acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais da Paróquia São Brás de Birigui. Estamos ainda na quarta semana da Quaresma, reta final desse período de preparação para a Páscoa. No próximo final de semana teremos o Domingo de Ramos e hoje o evangelho apresentado pela igreja é de João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: Este é realmente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros protestavam: É acaso da Galiléia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: O Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes, dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntavam: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: Porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades, os fariseus, que acreditou nele? Este povileu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: Porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que de Galiléia não sai profeta. E voltaram cada um para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João, como esse trecho que a gente acabou proclamando, tem como base central esse presente que Deus dá, esta herança do seu Filho unigênito para a salvação daqueles que o creem. E isso fez com que as divisões acontecessem. Aqueles que queriam a luz seguiam Jesus, mas aqueles que acabaram não acreditando nele e em sua palavra acabaram escolhendo as trevas, a escuridão. E isso fazia essa divisão que até hoje acontece. Quantos de nós, mesmo conhecendo a palavra, mesmo indo à igreja, não crê verdadeiramente nas coisas do Pai? Preferimos a escuridão ao invés da luz que Jesus nos apresenta. E Nicodemos, nessa discussão entre os fariseus, porque todos queriam argumentos ou situações para prendê-lo, para matá-lo, para crucificá-lo, Jesus cada vez mais ele era encurralado, mas Nicodemos ele vem com uma proposta de defesa. Mas logo aqueles que o cercavam, pessoas da mesma linhagem, acabam colocando ele contra a parede e até colocando como algo pejorativo, o atacando. E nós às vezes sentimos assim. Quantos de nós queremos levar a palavra de Deus para a nossa casa e somos às vezes criticados, não somos levados a sério? Também isso acontece dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida social. Nós somos às vezes até motivo de chacota. Quantos de nós cristãos, parte de uma pastoral, agente comunitário dentro das nossas comunidades, somos colocados às vezes como beatas, como freiras, como padres, não sai da igreja, só vive lá dentro, para que tanto isso? Por pessoas próximas da gente. E aí, quando nós colocamos Deus acima de tudo, que é o nosso dever como cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, também acabamos vivenciando aquilo que Nicodemos acabou passando por essa situação nesse evangelho, na opinião dos judeus acerca de Jesus. Porque cada um tinha uma ideia. Jesus é profeta? Jesus é o Messias? Será que um charlatão? E até hoje, passados todos esses anos,
com a palavra, as Escrituras à nossa mão, à nossa disposição, ainda não cremos às vezes, não é todos, não é generalizando, mas quantos de nós que estamos na igreja, nascemos nela, sabemos das Escrituras, conhecemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os evangelistas e ainda duvidamos acerca dos mistérios da fé desse Jesus maravilhoso que veio para nos salvar. Então, que nós possamos realmente não ter essas dúvidas como os judeus tinham naquele momento. O que será que é Jesus? Que a gente possa crer que ele foi o enviado de Deus pelo infinito amor que ele tem por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para que você tenha, claro, um excelente sábado, um domingo abençoado, que você possa estar em oração, mesmo com as igrejas fechadas, mas que você possa acompanhar as missas e celebrações. Teremos nesse final de semana as nossas lives com as missas da nossa paróquia, bem como com a sua família, para que a gente possa passar por esse momento tão difícil. Para que continuamos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.